Das qualidades divinas, que está no capítulo 16, intitulado As Naturezas Divinas e Demoníacas, o verso de 1 a 3, e cada palestrante, igual o Krishna explicou, falou de algumas qualidades. Então eu já vou ler direto a tradução. Do significado, porque o verso, são 3 versos no solo, então é um verso muito longo. Então a tradução é a seguinte: a suprema personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Agora eu vou ler no significado, mas eu vou ler só as 2 qualidades, porque o significado é enorme, tá? Então ele tem uma super introdução antes, aí depois, assim, quem não viu as outras palestras dos outros significados, depois dá uma olhadinha na internet, tá? Então eu vou ler o significado dado para o nosso mestre, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Então ele fala: com relação ao autocontrole ou Dhamma, ele é válido não apenas para as outras ordens da sociedade religiosa, mas se destina especialmente ao pai de família. Embora tenha uma esposa, o chefe de família não deve desnecessariamente empregar seus sentidos na vida sexual. Os pais de família devem restringir até mesmo a vida sexual, que só se deve praticar para a propagação de filhos. Se ele não quer ter filhos, não deve desfrutar de vida sexual com sua esposa. Para evitar a responsabilidade de criar filhos, a sociedade moderna, utilizando métodos anticoncepcionais ou métodos mais abomináveis, desfruta a vida sexual. Essa qualidade não é transcendental, mas demoníaca. Se alguém, mesmo sendo chefe de família, quer progredir na vida espiritual, deve controlar sua vida sexual e não deve ter filhos, exceto com o propósito de servir a Krishna. Se é capaz de gerar filhos que estarão na consciência de Krishna, ele pode produzir centenas de filhos. Mas não tendo esse dom, ele não pode se entregar à vida sexual só para obter prazer dos sentidos. O sacrifício é outro item que deve ser executado pelos pais de família, porque os sacrifícios exigem grande quantidade de dinheiro. Aqueles que estão nas outras ordens de vida, a saber, Brahmacharya, Vanaprastha e Sannyasa, não têm dinheiro, eles vivem de esmolas. Logo, a execução dos diferentes tipos de sacrifício destina-se aos pais de família. Eles devem fazer sacrifícios, Agnihotra, como se prescreve na literatura védica. Porém, no momento presente, esses sacrifícios são muito dispendiosos e estão fora das possibilidades dos chefes de família. O melhor sacrifício recomendado nessa era chama-se Sankirtana Jagya. Esse Sankirtana Jagya, ou cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é o melhor sacrifício e o menos dispendioso. E todos podem adotá-lo e obter benefício. Portanto, esses 3 itens, ou seja, caridade, controle dos sentidos e execução de sacrifícios, destinam-se ao pai de família. Então, vou cantar mais umas mantrinhas aqui. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale, Srimate Chandramukha Swami Tunamine, Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Tunamine, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Mukancharu Vachalam, Pahula Gai Pegariya Tam. Vamos ver se não está não. Vamos checar o patrulho da chave, para cima do chave, tudo não pagando bio, baixando bio, não namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Então, gente, hoje eu vou falar sobre o autocontrole e a prática de sacrifícios. No verso aqui a gente viu que Prabhupada falou sobre essa questão do ashram, né? Para quem não está muito familiarizado, os ashrams são as classes sociais que a gente tem dentro da sociedade. E aí, a última qualidade que o Krishna falou na aula passada, que é... Deixa eu botar aqui no verso. Cultivo de conhecimento. Que é caridade. Que a caridade também se destina a esse ashram dos grihastas, que são as pessoas casadas, né? E aí, eu vou ler só um pedacinho do significado que o Prabhupada fala. Tais divisões são em função das qualificações educacionais. Elas visam manter a sociedade num estado de paz e prosperidade. As qualidades mencionadas nessa passagem são explicadas como qualidades transcendentais que servem para que alguém progrida na compreensão espiritual, de modo que se liberte do mundo material. Ou seja, por mais que Prabhupada ele fez essa divisão das classes sociais, cada classe tem características, tem qualidades inerentes àquela classe, ele também explica aqui que essas qualidades, elas ajudam para a progressão espiritual. Então, elas vão valer para todos nós, independente da classe social que a gente esteja. No significado, né, Srila Prabhupada falou aqui sobre a questão do chefe de família, a questão de ter sexo no relacionamento só para procriação, tudo. Às vezes, quando a gente lê, assim, a primeira vez, você fica um pouco com... Nossa, como assim, uma coisa meia... como assim, né, falar sobre isso, mas a gente sabe que é comum entre as religiões essa questão de ter o sexo para procriação e de não usar métodos anticoncepcionais. Então, é uma coisa assim que a gente vai ficar se abismado, né? E é lógico que essas qualidades divinas, elas são coisas que todos nós temos que conquistar, mas não significa que a gente também não tenha características demoníacas, né? Então, você vê aqui, né, assim, não vou focar muito nisso, mas só para dar uma pincelada, que você lê o significado, você pode ficar assim, nossa, sou um demônio, né? Porque eu uso método anticoncepcional. Ou, nossa, eu sou casado e tal. Mas não é bem isso, porque isso aqui tudo são ideais que a gente tem que alcançar, né? E todas as religiões, elas vão trazer esses ideais pra gente. Não significa que a gente já está nesse nível ideal, né? Então, pode ficar todo mundo tranquilo, né? Que por mais que ele deu essa chacrada que a gente fala, que é quando a gente escuta uma coisa assim que a gente às vezes não gosta muito, mas isso é o ideal, né? Então, eu vou falar primeiro sobre o autocontrole. Esse autocontrole, quando a gente pensa assim, o que é você ter um autocontrole, né? Quando você pensa que alguém tem um autocontrole, normalmente você fala assim, aquela pessoa, nossa, eu nunca vi ela brigando com ninguém. Nossa, ele é diabético, ele faz um regime direitinho. Como é autocontrolado, né? A gente normalmente tem essa noção do que é uma pessoa autocontrolada. É uma pessoa que ela se controla, é uma pessoa que ela consegue lidar, normalmente às vezes até com as situações negativas da vida, e ela consegue fazer disso assim, se lidar bem, né? Então a gente já tem uma certa noção do que é autocontrole. E aí eu até peguei um significado de autocontrole no dicionário pra gente incrementar aqui a aula, que fala o seguinte: autocontrole é a capacidade de dominar seus próprios impulsos, emoções e paixões. Essa habilidade não diz respeito a frear ou impedir que os sentimentos nos atinjam, mas trata de uma forma mais saudável de lidar com as emoções, especialmente as negativas. Então, eu achei interessante pegar essa tradução no dicionário, que eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas tem um pouco a ver desse ideal assim, coletivo que a gente entende do que é o autocontrole, né? Que é essa capacidade de a gente dominar os nossos impulsos, né? A pessoa que ela consegue fazer isso, a gente tem essa noção, aquela pessoa autocontrolada. Quando a gente está buscando a vida espiritual, normalmente quando a pessoa começa a buscar a vida espiritual, de alguma forma ela começa a se questionar algumas coisas, tipo, quem eu sou, de onde eu vim, quem é Deus, o que eu estou fazendo aqui. Ou existem outras formas também de você estar buscando a vida espiritual, mas normalmente a pessoa buscou de alguma forma e ela começa a ter essas questões que ela quer resolver. E aí, nas escrituras, a gente vê que existem os yamas e os niyamas. Os yamas são os cinco sims, vamos dizer assim, da vida espiritual, e os niyamas são os 5 nãos.
E o primeiro yama, que é esses yamas e niyamas, são as primeiras coisas que a gente tem que desenvolver para ajudar a gente a ter vida espiritual. E o primeiro niyama como é que é? Deixa eu só ver aqui. O primeiro niyama é esse... deixa eu só achar aqui. Esse autocontrole, é traduzido como autocontrole, porque na verdade o Dhamma é traduzido como autocontrole. E o primeiro yama é controle dos sentidos. O primeiro yama é traduzido como controle dos sentidos. Então a primeira coisa favorável para a pessoa buscar a vida espiritual é o quê? Ela controlar esses sentidos. O que acontece é que quando a gente começa a ter essa prática espiritual, às vezes a gente, igual no nosso caso aqui da consciência de Krishna, a gente vai ouvir palestra, aí você vai começar a interessar, a pessoa vai falar, você tem que cantar um mantra. Aí a pessoa começa a cantar a japa ali, né? Começa a cantar um mantra e ela começa a ver que a mente é muito doida, né? Que você tá ali, a mente não para, e aí você tá assistindo uma aula, aí do nada o passarinho passa na janela e tal, e você, um passarinho, e aí você começa a entender que sua mente não tá, que você, nossa, aí você começa, nossa, será que eu sou essa mente? O que tá acontecendo? Que eu tô tentando aqui me controlar. Estou tentando aqui seguir e não estou conseguindo. Então, normalmente a pessoa, quando começa, ela tem essa, pelo menos aqui, né, na nossa prática, ela começa a ter essa noção de que os sentidos, eles estão muito difíceis. Ou às vezes a pessoa, ela quer fazer alguma coisa, sei lá, ela gosta de comer carne ainda, e ela vê que, não é legal comer carne, mas, eu não consigo deixar de comer carne, que vontade de comer uma carninha, sei lá. Às vezes a pessoa, ela fica nesse impasse, assim, no começo um pouco, tendo esse descontrole. Então, a gente... Então, o que acontece? A gente, às vezes, começa a fazer assim, eu vou ali no templo no domingo, vou dar uma meditada ali uns 15 minutos por dia, e tudo bem, tá ótimo e tal, é isso que eu vou fazer. Ok, tá ótimo no início, mas depois a gente vai começando a perceber que essa prática de vida espiritual, ela tem que ter uma mudança na consciência. Não é só uma coisa que você vai fazer ali, dar uma cantadinha e ir no templo no domingo, ou vou tomar uma praçada ali, vou comprar ali uma passada do Gouri quarta-feira, domingo for no templo. Não é uma coisa pontual que você faz alguns minutos da sua vida. Você precisa ter essa mudança de consciência. Por isso que esse primeiro sim da vida espiritual é esse controle dos sentidos. E aí a gente pode pensar assim, então, se a minha mente ela é tão descontrolada, então eu vou simplesmente negar tudo. Então eu vou negar que não vou comer mais nada, eu vou me alimentar de luz. Então eu entendi tudo agora. Eu não vou mais escutar funk, eu não vou escutar sertanejo, eu só vou escutar mantra. Mas não é isso também, porque se Krishna deu pra gente uma mente, deu uma inteligência e deu 5 sentidos, ele deu isso pra gente usar. Então, com o tempo, a gente vai descobrindo que a gente pode ter vida espiritual e pode ter prazer. A gente pode juntar as duas coisas. E com o tempo, a gente vai descobrindo isso e essas características da alma, esse autocontrole, ele vai começar a aparecer. Mas como que a gente vai fazer isso? Através da educação dessa mente, desses sentidos e dessa inteligência. Na prática, como que isso funciona? A gente começa a trocar uma coisa por outra, né? Então, se eu antes comia carne, agora eu vou tentar passar a comer alimentos que são recomendados, né? Na Bhagavad Gita, Krishna fala, né? Alimentos que estão no modo da bondade, né? A gente vai começar a comer vegetais, legumes, e vamos começar também a oferecer esses alimentos a Deus. Se antes eu sei lá, gostava de escutar só música funk, então agora eu vou tentar pelo menos escutar um mantra, dar uma mudada. Não é que você vai simplesmente deixar de ouvir música, você simplesmente vai deixar de comer, você vai deixar, não vou falar mais nada. Não, você vai tentar falar coisas agradáveis. Com essa mudança de paradigma, né, você vai automaticamente tendo esse autocontrole. Então, na verdade, o autocontrole não é uma coisa que vai vir naturalmente na vida da pessoa. Por isso que ele até, esse primeiro yama, que é esse controle dos sentidos, ele fala que é o primeiro sim da vida espiritual. É uma coisa que a gente realmente tem que tentar fazer.
isso não vai vir naturalmente, assim. Depois vai vir naturalmente, mas assim, no primeiro momento, você precisa, assim, às vezes você não vai querer vir no tempo que você tem que vir, aí você não vai querer cantar o que você vai cantar. Depois também você vai ter outras fases, né, na vida espiritual, mas assim, no primeiro momento a gente precisa ter essa força de querer realmente libertar, assim, mudar o nosso paradigma, né? Porque a gente tem essa ideia dessa renúncia, às vezes, assim, eu vou vida espiritual, aí você lê o significado, aí fala, não pode ter sexo e tal, aí você fala, nossa, é uma coisa muito sofrida. Mas, na verdade, com o tempo, com a prática, com essa mudança de paradigma, esse autocontrole vai vindo. Então, eu até peguei aqui um exemplo do carro, que é um exemplo que eu adoro dar, assim, que é muito, muito didático, que é assim, nós somos o nosso corpo, né? Nós somos uma alma espiritual que a gente está encarnada nesse corpo. É igual um carro, né? Quando você tem um carro, o carro não dirige sozinho, você precisa de ir dirigir o carro. Você pode pegar o carro e dirigir, cumprindo as leis de trânsito, fazendo tudo certo. Ou você pode sair dando cavalinho de pau, furando tudo quanto é sinal, pegando um tanto de multa. Então, assim, a gente tem um corpo, a gente precisa, né, desse corpo para viver, para se alimentar. Mas a gente vai tentar fazer o quê? Um bom uso desse corpo. Não simplesmente, então eu não vou fazer nada. Não, assim, achar que a solução é ficar assim, não vou largar pra lá. Igual quando você tem um carro e você não cuida, né? Se você tem, você vai cuidar. E por isso também que conhecimento, que foi até uma das coisas que ele falou, que esse cultivo de conhecimento é importante. O verso, depois a gente pode ler de novo, ele vai falando numa ordem, que eu achei até que é uma ordem interessante, assim, que são coisas que você vai tendo, que você vai conquistando ao longo dessa prática espiritual. Essas qualidades, elas já são inerentes à nossa alma, então todo mundo já tem essa qualidade dentro de si. Só que a gente precisa despertar isso, né? E aí a gente vai despertar como? Com essa mudança de consciência. Então esse autocontrole, ele não é uma coisa externa, não é só, eu não brigo com ninguém, eu sou diabético, eu faço minha dieta certinha. Não é só essa coisa superficial. Esse autocontrole é realmente conseguir mudar e transformar a sua consciência. Você conseguir substituir, né, coisas prazerosas para outras coisas muito mais prazerosas. A gente fala que é um gozo superior, que é você vai continuar comendo, você vai continuar falando, você vai continuar cantando, você vai continuar ouvindo, mas você vai tentar substituir isso para outras coisas, porque a gente vai querer ter prazer na vida. A gente não tem como você viver uma vida sem prazer. Isso é uma coisa muito frustrante. Mas como que você vai fazer isso? Através dessa prática espiritual. Então esse autocontrole, ele é o quê? É você ter essa substituição de valores na sua mente. E através disso, essas outras coisas superficiais, que igual eu falei, não brigar, conseguir fazer uma dieta, conseguir ter, sei lá, qualquer coisa que a gente pensar aí que pode ser de uma pessoa autocontrolada, isso vai ser uma coisa natural pra gente, porque a gente já vai estar entendendo que nós somos almas espirituais, então a gente já vai começar a despertar essa autoconsciência em nós, né? Então aqui eu também peguei o final o verso do capítulo 2, o verso 62, que ele fala o seguinte no verso. Krishna fala, enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. E no final do verso, Srila Prabhupada disse, portanto, quem não está em consciência de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial, com certeza acabará fracassando, pois o menor pensamento de prazer dos sentidos o agitará e buscará satisfazer seu desejo. Ou seja, a gente precisa ter essa substituição. A gente não pode simplesmente reprimir, igual eu falei, não vou falar, não vou comer. Não, eu vou falar, eu vou comer, mas eu vou falar coisas agradáveis, eu vou comer traçado. Então, para a gente controlar esses sentidos, a gente precisa ter essa substituição de valores, né?
E para finalizar o autocontrole, eu vou falar também uma frase que Prabhupada falou numa palestra que eu achei interessante também falar aqui. Prabhupada fala: Dhamma significa manter o sentido sob controle, que é o verdadeiro propósito do yoga. Nossas atividades materiais se caracterizam pela utilização dos sentidos em algum objeto ou gozo pessoal. E o sistema de yoga de Patanjali é sinônimo de controlar os sentidos, desapegá-los do desfrute material, ou prazeres e dores materiais, e divergi-los, focando-os na super-alma Vishnu dentro de si mesmo. Então é isso que eu falei. Esse autocontrole, esse controle dos sentidos é isso. É uma mudança realmente dessa consciência. E aí a outra qualidade divina que eu vou falar hoje é a execução de sacrifícios. Então, gente, execução de sacrifício assim, é um tema muito extenso. Dá para falar assim, muita coisa. A gente já viu várias aulas sobre isso, né? Muito interessante. Mas eu peguei no Bhagavad Gita de Acharya Deva, ele fala, umas 4 páginas falando sobre Jagya, execução de sacrifício é Jagya, a tradução, né, do sânscrito. E ele fala que o princípio do sacrifício é uma oferenda. E aí eu achei muito interessante, porque a gente vai pensar assim, né? Quando a gente nasce, a gente já nasce endividado. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade inteira que já está construída, a gente tem nossos pais, a gente tem nossos avós, a gente tem toda uma geração de pessoas que existiram para a gente estar aqui existindo. Aí você nasce, você tem um hospital, o hospital tem enfermeiro, tem médico, então você tem toda uma rede que já existe para você existir. Então só de você nascer, você já está endividado com a sua sociedade. Então assim, se a gente já nasce com toda essa dívida, vamos dizer assim, se você só vai vivendo por viver e não entende nada, Krishna fala que você é um ladrão, né? Então ele fala que você está o quê? Que você está você tá roubando, como se você estivesse roubando. Então eu vou, para demonstrar aqui, né? Ele fala o seguinte no capítulo 3, no verso 12. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de sacrifício, suprirão todas as suas necessidades. Mas aquele que desfruta dessas dádivas sem oferecê-las de volta aos semideuses, como reconhecimento, é certamente um ladrão. Então, o que a gente tem que entender? Que a gente tem toda essa rede que a gente, quando a gente já nasce, que a gente está dependendo. Então, o que a gente tem que, pelo menos, tentar buscar com isso? Ser grato, né? Então, como que a gente vai ter essa gratidão com esse mundo? Através dessa oferenda, através desse sacrifício. Então, nesse verso, Prabhupada ele explica no significado que tudo que existe, né, foi os semideuses que deram. Então, assim, se tem até se você for pensar assim, não, Marina, mas eu não como nenhum vegetal, eu como tudo industrializado, eu como biscoito do supermercado. Mas o biscoito, ele foi feito de farinha, que precisou da chuva, que precisou do sol, até a máquina que para manufaturar esse biscoito foi feita de ferro, foi feito de aço, que são elementos que estão na natureza. Então nada neste mundo está fora do controle de Krishna. Nada foi o homem que criou. O homem pegou os elementos, fez alguma coisa com esses elementos, e esses elementos viraram outras coisas, e essas outras coisas viraram máquinas para processar esses alimentos. Então, mesmo se é uma pessoa que você só se alimenta de produtos industrializados, você também tem essa dívida com o todo, porque nada veio da máquina, as coisas elas vieram de alguma coisa. E além dessa coisa da alimentação, tem essa questão também que eu falei do nascimento, né? Do hospital, da sua mãe e tal. Então, o que é essa oferenda? É você conseguir demonstrar que você é grato por toda essa rede até você chegar. Então, essa oferenda é você demonstrar, né, reciprocando o quê? Com uma forma que eu sou grato. E como que a gente vai mostrar para Deus essa gratidão, sendo que Deus é tudo, né? Assim, a gente, aqui na Consciência de Krishna, a gente vai estudando e a gente descobre que Krishna está como Paramatma dentro do coração de todas as entidades vivas.
Então ele está também no fogo, ele está na água, ele está no ar, ele está em tudo quanto é lugar. Então quando você vai fazer uma oferenda para Deus, quando você vai oferecer alguma coisa para Deus, na verdade você está pegando um elemento, que teoricamente Deus também está ali naquele elemento. Você vai fazer, cantar um mantra que também é o nome de Deus e oferecer para Deus de volta, né? Então você fala assim, pô, mas qual que é o sentido disso, né? Deus já tem tudo. Por que eu vou ter que mostrar minha gratidão oferecendo para Deus o que já é de Deus e tudo? Então eu vou dar um exemplo, para mim é muito, que assim, eu acho que ilustra muito isso, que é a questão do pai com o filho. Quando você tem um filho, às vezes a escola vai te pedir R$5 para comprar uma meia pro Dia dos Pais. E aí você vai lá, vai dar os R$5 para a escola vai comprar meia, o filho vai chegar no Dia dos Pais e vai te dar a meia. Você vai ficar, minha meia, muito obrigada, meu filho querido, por essa meia incrível. O pai, ele que deu o dinheiro para comprar a meia. Ele não precisa de meia nenhuma, ele trabalha, ele pode comprar a meia que ele quiser. Mas o filho dá a meia pro pai, para ele foi assim, mesmo com o dinheiro dele, é uma coisa que ele assim, desfruta muito. Ou seja, Deus em última análise, ele também tá, o pai também está dando esse exemplo, é o pai superior. Então, mesmo que tudo seja de Krishna, tudo está sob o controle de Krishna, Krishna está no coração de tudo, de todos os elementos, ele ver que a gente está oferecendo alguma coisa para ele, traz muita satisfação para ele, que é esse exemplo do pai. Krishna já tem tudo, ele já é suficiente, ele não precisa de nada. Mas ele vê que a gente está querendo oferecer alguma coisa para ele, é isso que demonstra essa gratidão. Aí ele consegue entender, né? Como ele está no nosso coração, ele está vendo isso. E a gente também está mostrando o amor, que é essa questão também do filho, quando dá esse presente para o pai. O que a escola quer mostrar para o filho? Essa gratidão ao pai, dar esse amor para o pai. A escola sabe que o pai também não precisa da meia, né? Mas assim, a escola ela quer ensinar esse tipo de valor. Então, isso é um exemplo um pouco assim, didático, assim, eu acho, porque a gente às vezes pode se questionar, né? Mas por que eu vou dar alguma coisa para Deus, sendo que Deus tem tudo, né? Então, na verdade, a gente vai dar para mostrar essa gratidão. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Só olha a minha colinha aqui. Então, e no significado, Srila Prabhupada fala que essas oferendas que a gente faz, esse jagya, são muito dispendiosas, são coisas que custam muito, porque os Vedas, né, eles explicam, né, tem diversos tipos de oferendas, a gente, mesmo que fazem cerimônia de casamento, cerimônia de iniciação, são oferendas, mas hoje em dia é muito difícil, às vezes, você ter dinheiro e às vezes ter tempo para fazer todo esse tipo de oferenda. Então, o que Krishna fez? Ele é tão misericordioso que ele veio como Senhor Chaitanya, que é um avatar, né, e ele ensinou pra gente o Sankirtana Jagya. Então, o Prabhupada ele fala no final do verso, né, que o Senhor Chaitanya trouxe o processo mais fácil de Jagya, o Sankirtana Jagya, que pode ser executado por qualquer pessoa no mundo que aceite os princípios da consciência de Krishna. Então, o que é esse Sankirtana Jagya? É a gente cantar os nomes de Krishna, é a gente comer um alimento oferecido para Krishna, é a gente associar com os devotos que estão em consciência de Krishna. Isso é o Sankirtana, né? Criar essa egrégora, essa atmosfera para a nossa mente. E o autocontrole e essa prática de sacrifícios e todas essas outras qualidades divinas, né, que as pessoas vão falar, elas, no final das contas, para a gente praticar elas, a gente precisa de quê? De praticar Bhakti Yoga. E onde que a gente tem, assim, né? A gente pratica, lógico, em casa, em todos os lugares, mas a gente também tem lá que a ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, para ajudar a gente. A gente tem os livros com a tradução de Prabhupada, com o significado de Prabhupada, para ajudar a gente a poder entender melhor. A gente tem os outros devotos que já praticam, os gurus, para a gente poder se espelhar. Tem até um verso aqui que fala, né, que a gente vai entender tudo isso e depois a gente vai ter que se aproximar de um guru. E esse guru ele é evidente da verdade. Aí, através desse guru, ele vai dar essa verdade pra gente. Então, a gente vai conquistando as coisas na consciência de Krishna através desse estudo, né, desse autocontrole, dessa oferenda. Só que tudo isso
essa prática de sacrifício e esse autocontrole são coisas internas, né? Então são questões que a gente tem que mudar na nossa própria mente, não são coisas externas, né? Quando você faz um sacrifício, assim, quando você faz uma oferenda, não vou falar sacrifício, não vou falar oferenda. Quando você faz uma oferenda, não é que você está assim, não é o que Krishna quer, não é assim, Krishna quer, olha, essa água, eu ofereço essa água. Ele quer o quê? É esse sentimento de gratidão, que é a mesma coisa quando você tem esse autocontrole. Você ser autocontrolado não é você simplesmente ser uma pessoa pacífica e o tempo inteiro equânime. É você realmente ter essa mudança de consciência. Então, na verdade, tudo culmina nessa mudança de consciência. É a gente despertar a nossa alma e a gente começar a viver como alma espiritual mesmo. Isso é o autoconhecimento, é você começar a entender que você é uma alma espiritual e que você está vivendo nesse mundo material. Madura, mas então eu não vou fazer mais nada, já que agora eu sei que eu sou alma e tal. Não, é aquilo que eu falei no início. A gente não pode simplesmente negar esse mundo. A gente precisa viver nesse mundo, precisa transformar essa consciência e fazer o que deve ser feito, né? Até porque, igual eu falei no início, a gente pode ter uma vida espiritual e uma vida prazerosa. Isso não é empecilho, muito pelo contrário, os devotos desfrutam até, assim. Então não tem nada que a gente faça. É lógico que a gente vai ter que sempre estar buscando essas qualidades, né, divinas. Mesmo a gente tendo as qualidades demoníacas também, né, a gente tem que sempre estar buscando isso. Sempre, essa busca ela vai atingir, né, algum dia, né, a perfeição. E eu vou ler mais um significado aqui do Bhagavata, do canto 9, capítulo 4, que conta a história de Maharaja Ambarisha, que eu achei interessante, que ele fez, assim, essa história, assim, né, ele fez tudo para servir o Senhor. Então, o verso fala: Maharaja Ambarisha sempre ocupava sua mente em meditar nos pés de lótus de Krishna, suas palavras cantando as glórias do Senhor, suas mãos limpando o templo do Senhor, e seus ouvidos ouvindo a palavra de Krishna ou sobre Krishna. Seus olhos estavam ocupados em ver a deidade de Krishna, os templos de Krishna e os lugares onde Krishna viveu, como Mathura e Vrindavana. Ele envolveu seu toque em tocar os corpos dos devotos do Senhor, seu nariz em cheirar a fragrância das flores de tulasi oferecidas ao Senhor, e sua língua em saborear a praçada do Senhor. Maharaja Ambarisha envolveu suas pernas em caminhar para os lugares sagrados e templos do Senhor, sua cabeça em prostrar-se diante do Senhor e todos os seus desejos em servir ao Senhor, 24 horas por dia. Na verdade, ele nunca desejou que nada satisfizesse seus próprios sentidos. Ele engajou todos os seus sentidos no serviço devocional, em várias ocupações relacionadas ao Senhor. Essa é a maneira de aumentar o apego ao Senhor e ficar completamente livre de todos os desejos materiais. Então, um exemplo que a gente tem aqui, né? É lógico, gente, que a gente não vai ser uma coisa utópica, né? A gente sabe que a gente precisa trabalhar, que eu sou filha de alguém, eu sou esposa de alguém, eu sou funcionária de alguém, então a gente tem esses relacionamentos que a gente precisa de viver, né? Mas você pode ter a sua mudança de consciência e continuar agindo nesse mundo, né? Nada vai te impedir, não significa que você vai... É lógico que essa história aqui, né, do Maharaja Ambarisha, que fez todos os sentidos, né, para servir a Krishna, é o nosso ideal. Mas a gente sabe que é uma coisa um pouco imprática hoje em dia, né, infelizmente. Mas a gente pode ter essa mudança de consciência mesmo estando vivendo nesse mundo. Nada impede de você... Guru Maharaja, né, Maharaja Chandramukha Swami, ele contou uma história há 2 semanas atrás que ele estava aqui, que eu adoro essa história, que é de uma pessoa chegou para ele e falou: nossa, eu conheço um devoto, esse devoto é incrível, conheço uma pessoa que ele é Hare Krishna, ele trabalha comigo, ele é muito legal, ele é isso, ele é aquilo, ele falou só bem da pessoa. Aí na hora que fala o nome da pessoa, aí ele, nossa, um devoto assim que nem é tão bom devoto e tal, ou seja, assim, nem é tão bom devoto, não é bem assim, né, que ele fala, mas assim, não é nem uma pessoa assim que às vezes é enganada pra pessoa, né, mas ou seja, às vezes, um pouco que a gente já muda, um pouco desse autocontrole que a gente já tem,
um pouco dessa mudança desse paradigma já faz a gente ser uma pessoa assim melhor na sociedade, né? Então, resumindo aqui, né? Essas qualidades divinas, elas estão aqui dentro, né? Elas estão aqui para todo mundo despertar elas. E a gente pode despertar elas mesmo aqui, vivendo, né? Agindo aqui nesse mundo. E a gente tem, igual eu falei, a ISCOM, tem os livros, tem os devotos, tem muitas coisas pra gente auxiliar aí. E é isso, gente. Queria abrir agora para perguntas. Façam perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar qualquer coisa, vocês que vieram aí pela primeira vez. Todo mundo tranquilo? Autocontrolado? Ouvindo. Faz aí, baladeiro, você que é um... Marcelo não veio hoje. Adoro o Marcelo, que ele sempre faz uma pergunta, gente. Não, pode falar, deixa eu... Exemplo prático, né? Lógico que você falou isso muito bem, deu alguns exemplos, mas assim, um exemplo prático, pessoal, seu, como você lida com esse ensinamento? Olha, assim, eu acho que é uma coisa que vai mudando aos poucos, sabe? Você antes, assim, você fica muito afetado, assim, a gente é muito afetado pelo mundo ao nosso redor, né? Então, tudo a gente acha, é comigo, isso aconteceu porque que não sei o que, que eu tô fazendo, que não sei quem fez comigo e tal. E eu acho que depois de um tempo que você vai praticando, que você vai entendendo, você vai vendo que tudo bem, é seu karma ali, né, e tal, mas você não se afeta tanto com as coisas que acontecem. O máximo assim, que você pensa e fala, nossa, realmente era para eu estar sofrendo muito mais, mas Cristo é tão misericordioso que ele me deu só esse pouquinho de sofrimento. Então você começa a agir um pouco como um observador nesse mundo. Eu, assim, pelo menos, às vezes eu falo assim, não é que está acontecendo isso com a Marina, né? Isso não é uma coisa que está acontecendo comigo. Eu estou Marina agora, né? E a Marina está vivendo isso. Mas tudo bem, e uma coisa que eu faço muito assim é não ficar muito apegada ao que acontece. Então, vamos supor, eu sou professora de balé, né? Então, eu sou professora de balé clássico, eu quero que minhas alunas, elas dão um exemplo prático. Eu quero que minhas alunas, elas sejam ótimas e brilhem. Então, o que eu faço? Eu vou lá, dou uma aula ótima, eu estudo, eu faço o que deve ser feito. Se a aluna vai dançar balé, se ela não vai dançar balé, se ela vai dançar bem, se ela não vai dançar bem, eu não tenho como controlar isso, entendeu? Eu fiz o meu melhor, eu fui lá, eu trabalhei, eu cheguei na hora, eu cumpri meu horário, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Sempre a gente oferece para Cristo, é uma coisa interna mesmo, oferecendo trabalho. Mas se ela vai ser bailarina, se ela não vai, isso já não está no meu alcance, entendeu? Então, assim, eu acho um pouco isso, mas a gente poderia dar muitos exemplos de muitas coisas que eu já realizei ao longo dos anos que eu estou na consciência de Cristo. E a gente está sempre realizando. E não é que a gente é perfeito, não, porque direto a gente está... Acontece uma coisa, fez comigo e tal, então a gente tem essa identificação ainda. Mas eu acho que aos poucos você vai começando a compreender, e também quando você começa a associar com as pessoas que estão nessa busca, você começa também a ter exemplos. E a gente vai vendo como as pessoas também vão melhorando, né? Assim, esse exemplo do banco que eu dei é um exemplo muito engraçado comigo, porque todo mundo que trabalha comigo acha que eu sou uma pessoa super tranquila. Fala, nossa, a Marina é tão tranquila, nossa, ela é tão legal. E eu acho que eu sou assim, muito, muito pirada, eu sou agitada e tal. E aí todo mundo acha que eu sou assim, nossa, ela é Hare Krishna. Ai, por isso que ela é assim, ela canta mantras. E eu fico, cara, as pessoas realmente não me conhecem. Mas aí quando o Maharaj ele conta essa história assim, do cara do banco, né, que todo mundo fala super bem, eu também me identifico um pouco, porque assim, todo mundo que convive comigo no trabalho, minhas alunas, nossa, elas adoram, eu casei, né, eu levei um tanto de bailarina pro meu casamento, e todo mundo, foi o casamento mais lindo que eu já vi. Nossa, Marina, você, tá. Nossa, mas você é calma assim, porque você é Hare Krishna e tal. E eu assim, eu não me acho nada calma, eu me acho super agitada. Mas é uma coisa assim, que a gente vai vendo, né, que você pensa uma melhora. É isso. Pode falar, Marla. Eu? Hare Krishna. Obrigado pela palestra, foi muito bom.
Eu pensei sobre várias coisas e nesse exemplo final do Ambarish eu fiquei pensando que é o ideal, né? Ou vários exemplos ideais, né? Porque parece que a consciência espiritual, ela é uma coisa assim, perfeita, né? A gente tá vendo as qualidades. Você é destemido, você é caridoso, você é autocontrolado, você executa sacrifícios, ou seja, você lê o verso ali, você vê aquele tanto de qualidade. Você é limpo, você é veraz, você é... Nossa... Conhecedor dos Vedas. Cultiva conhecimento. Aí você fala, nó, mas isso é legal, porque é uma qualidade é muito elevado, né? É uma qualidade de alma, é porque a gente não está muito acostumado no mundo a ver isso. Então, eu fiquei pensando o seguinte, no exemplo de Ambarish, que ocupou todos os seus sentidos, de certa forma, a gente aqui, por exemplo, mesmo que seja pontual no domingo, é claro que o devoto, o templo dele o tempo inteiro está acontecendo, né? Em casa ele tem um altar, ele vai executar os sacrifícios, ele está vivendo a consciência. Mas mesmo no domingo pontual, é interessante, né? Como que a gente ocupa os sentidos e segue um pouquinho esse exemplo, assim. Não é nem uma pergunta, é mais um comentário, assim. A gente gasta nossos recursos, vem andando, usa nossas pernas para visitar o templo. A gente se coloca em associação com as pessoas que estão tendo essa busca. A gente olha para o altar, nossos olhos, além de ver os devotos, a gente vê a deidade. Sim. A gente vê o mestre espiritual. Aí passa uma coisinha aqui que a gente cheira e ocupa o nosso olfato né, nesse gosto superior. Aí agora vai servir um jantar maravilhoso, vai vir uma praçada que foi oferecida e um alimento espiritual. E meu ouvido está ouvindo essas qualidades transcendentais. A gente cantou, então nós estamos ocupando. Aí meu corpo inteiro dançou ao som transcendental do mantra. Ou seja, não é uma realidade muito longe. Às vezes a gente olha e fala, nó, esse cara fez tudo, ou ocupa uma pouca caridade que seja. Hoje mesmo a gente saiu, cadê a galera tostada? A galera foi lá pra feira hippie hoje, cantar mantra, e o objetivo não era transcender a galera. Era simplesmente a galera olhar e falar, ó, o Hare Krishna, lembrar de Krishna. Esse era o nosso sucesso. Então, assim, é um pouco de, poxa, vamos dar o que a gente tem, que é Krishna, e fazer o pouco que a gente tem de caridade, já que a gente não dá pra dar milhões, né, pra essa consciência de Krishna, igual várias personalidades fizeram, né? O George Harrison doou um templo para Prabhupada depois que o conheceu. Então, assim, só tô dando assim, que ela até perguntou praticamente, ela que veio, você acabou de fazer uma coisa super transcendental, né? E assim, o que me... lendo, assim, né, estudando um pouco, eu vi muito sobre os novos processos de Bhakti, né, que é ouvir, cantar, lembrar, né, servir os pés, né, associar com os devotos, que é isso que o Maharaja Marisha fez, né, ele fez os novos processos de Bhakti. E que é um pouco o que a gente faz no domingo, não é? E o que eu falei no início, que às vezes você vai cantar só 15 minutos, só domingo, você acha que é só isso, mas isso aí é o começo. É porque no começo a gente é um pouco isso, assim, você vem aqui no templo, aí você canta, aí você come, aí depois você passou uma semana, você, nossa, Hare Krishna, mas você não vai, mas aí passou um dia, você vai lá de novo, aí você tá, aí na hora que você vê, você já tá indo, e aí você dá uma engatada, só que esse autocontrole, na verdade, ele só começa mesmo quando você tem essa uso dessas chaves. Você se liberta de algumas coisas para você ter a liberdade de escolher as coisas certas. Porque, na verdade, a gente acha que a gente vai se privar. Aí eu vou me privar de ir no boteco. Aí eu vou me privar de ir na festa rave. Aí eu vou me privar de ir no forró. Você não vai se privar, na verdade. Você vai começar a compreender e você vai ter a liberdade de escolher. Se você quiser ir, você vai Haribo. Não é que não é uma restrição. Não é, mas assim, não é que não é uma restrição. Você vai começando a mudar e você vai ter a liberdade. A gente poderia estar aqui fazendo milhões de coisas esse domingo. Estou tendo milhões de blocos de carnaval. Eu saí de casa mais cedo, quando a gente resolveu um negócio de apartamento, e aí a rua toda fechada. E a gente escolheu estar aqui no templo hoje ouvindo, né? Vocês resolveram estar aqui. Então, assim, é uma liberdade também, é uma escolha. Então, na verdade, você não está se restringindo, porque também é tão gostoso, assim, você cantar. É porque, assim, a gente aqui tem um pouquinho do gosto, mas você vai, assim, num super festival, Hare Krishna, você vai em Nova Gokul,
Aí isso tão legal, aquele tanto de devoto, aquele tanto de comida, aquele tanto de cantoria. E a gente vai buscando um pouco isso, né? Mas é lógico também que eu acho que depois de um tempo, você está também praticando, a gente assim, não consegue também escutar tanta música alta, aí você não consegue ficar até tarde, porque você começa a sentir as coisas da energia, que o povo acha que fala que é meio viagem, mas eu não acho tanta viagem, porque às vezes você está num lugar, você sente aquela coisa carregada, você começa a ficar com sono. Sanga, né? Associação. Então você também tem essa, eu acho que essa mudança de consciência vai acontecendo e você também vai começando a refinar um pouco esses sentidos, né? Acho que isso acontece um pouco. Que acaba que você tem essa liberdade de escolha, mas também você escolhe a vida espiritual porque você também começa a compreender, né? E Krishna também tem aquele verso, né? Que ele vai te dando conhecimento, né? De dentro do seu coração. Então quando você começa também a buscar, ele vai te dando, ele vai se revelando, né? Não, então, eu ia lembrar aqui até todo mundo, o que todo mundo gosta mais? Cocô ou mel? Né? Tipo assim, cocô ou mel. Enquanto você tá numa consciência de mosca, você come cocô e tá feliz, entendeu? Tá bom. Mas na hora que você começa né, tomar uma consciência de abelha, experimenta o mel, aí é isso, aí você tem escolha, aí você fala assim, não, cocô ou mel? Aí fica muito difícil, né? É o que o Cristo fala com a Arjuna, né? Depois de tudo que eu te mostrei, desse mel, você quer escolher cocô ou mel? Não, deliberadamente para escolher cocô não vai rolar. Não vai. Mas a gente Sim. Essa é Pode falar, Goranga. Então, o que acontece? Krishna, ele faz parte da natureza de Krishna, ele está colocado na energia superior, né? Sim. Não na Krishna, na energia inferior. Na medida que entramos em contato com Krishna, Krishna vai nos refinando, vai refinando a energia do devoto, e consequentemente o sentido do devoto. Ele vai perdendo essa atração pelo mundo material. Esse é o processo. O termômetro é esse, né? Vai em contato com Krishna, E é por isso que a gente precisa de ter essa substituição, porque os sentidos, eles existem, a mente, ela existe, a inteligência, ela existe. Então não adianta simplesmente negar. E essa coisa de, igual o Prabhupada fala lá no final do significado, você negar no outro significado, do outro vem. Você negar artificialmente não adianta, porque qualquer coisa que acontecer, você vai cair. Então, por isso você tem que ter essa substituição, porque eu quero ter uma vida social, eu quero ter relacionamentos agradáveis, eu quero comer coisas gostosas, todo mundo quer isso, você quer ter prazer na vida. Pensar, né? Coisas Você quer estudar, você quer fazer coisas, né? Mas aí você vai falar assim, não, então vou simplesmente negar. Não, você pode fazer ajustes, né? E assim, eu até vejo assim, que os devotos, às vezes, eles também ajustam até essa questão do trabalho, né? Assim, que é uma coisa assim, trabalho que eu falo, trabalho material, né? Que às vezes você vai vendo que tem coisas assim, não, esse lugar não me pertence, esse lugar tem muita confusão, esse lugar o povo está muito tal, é melhor eu sair, é melhor eu mudar um pouco. Não só os devotos, mas assim, qualquer pessoa religiosa, né? A gente vai vendo isso, assim. E a gente pode ter boas associações, é lógico que a gente pratica a consciência de Krishna, a gente tem associação com os devotos, mas a gente não precisa simplesmente deixar de associar com as pessoas, né? Igual, sei lá, minha avó é super católica, uma pessoa ótima, a gente tem outras pessoas, assim, que a gente também, que são super legais, que vão trazer coisas interessantes pra gente, né? Porque essa coisa também de achar que, então eu vou só associar com os devotos, isso também é uma ilusão que é um pouco impraticável, né? A gente também precisa de dar essa associação para outras pessoas e tudo. É importante ter todos esses contatos com família, que eu falo mais, né? Porque tem, às vezes, a pessoa fala, não, vou afastar todo mundo. Não, minha família... meu pai bebe, não vou mais no aniversário deles. Isso não é consciência de Cristo, assim, né? É o contrário, não, é você ir, é você estar lá, é você mostrar com seu exemplo e tudo. Às vezes a pessoa até se interessa, nossa, aquela pessoa era tão assim, né? Agora ela virou outra e tal, né? Consciência de Cristo é uma ciência, né? Então, à medida que vamos praticando, nós vamos desenvolvendo essa manha, né? De como nos relacionar, né? Sem nos tornarmos aversivos às pessoas, mas sabendo o que vamos passar para elas, né? Que é aquela, sem entrar numa Madhyama, Utama e questão. É lógico que a gente sabe que tem pessoa que eu vou dar minha associação, tem pessoa que eu vou receber minha associação, tem pessoa que eu canista,
sem entrar nisso, mas assim, a gente tem um pouco, a gente vai acabando entrando um pouco nisso, né, assim, naturalmente na vida espiritual, pessoas que eu vou só associar, pessoas que eu vou receber, que eu vou dar, pessoas que eu só vou ouvir, né, mas é importante a gente ter esse, não é que é importante, mas não tem como a gente negar isso tudo, a existência. Por isso que a consciência de Krishna é uma mudança na consciência, é uma coisa interna, é a autorrealização, é você se enxergar como alma espiritual, você entender que você é uma alma, mas que você está num corpo material. E aí você vai começando a despertar essas características de alma. Não é uma coisa impraticável, né? É uma coisa tangível, né? Você vai despertando isso. Pode falar. Eu me dei um livro do americano, tá? Eu estou lendo o livro, mas ele fala das palavras de Jesus, da sua passagem, ele vai explicando isso. Toda essa explicação dele, eu acho interessante, você falando da consciência está crítica, do estado de Deus. Então ele fala do estado de sua consciência, que você muda, aí é uma coisa que você quer realizar, Deus está na terra, sua consciência. Aí o que ele fala está encaixando na sua palestra. Ah, legal. Acho muito bom. Aí ele fala dos sentidos, das passagens lá, dos sentidos, da mudança da consciência, consciência é Krishna, é Deus, e ali então o seu desejo ele se realiza, aí você muda novamente sua consciência para uma outra coisa que você deseja, a Krishna está aí, é a sua consciência, Deus é a sua consciência. Sim. Aí você fecha o sentido. É lógico, gente, que existem pessoas assim, a pessoa está em depressão, ela não consegue sair da cama. Não, é porque é falta de Deus. Não é isso. Acho que a gente, assim, né, porque você falou isso, fez pensar dessa pessoa, a gente acha assim, existem pessoas que realmente às vezes estão com algum problema psicológico, precisa de um psicólogo, que precisa tomar um remédio, que precisa de fazer um acompanhamento. É lógico que a consciência de Krishna, ela vai o quê? Mudar essa consciência. Até o alimento, a praçada, parar de comer carne e tal, isso tudo vai alterando a fisiologia do corpo e tal, e vai ajudando essa questão, às vezes, quem tem depressão, quem tem algum outro tipo de problema, né? Mas assim, lógico, assim, eu falei isso, porque não sei por que eu pensei nisso agora, essa questão que às vezes a gente tem esse pouco de se achar, né? Fulano tá deprimido, é falta de Deus, fulano tá não sei o que, é porque não tem consciência de Deus, né? Mas não é tão assim, né? Às vezes tem algumas situações que a pessoa realmente precisa de ter algum tratamento mesmo, né? Que não é só uma coisa assim, que às vezes a prática espiritual ali não é só, né? Só não gostei de uma coisa. Ele é muito individual, ele fala. O livro, né, que você falou, né? O autor, né? E o autor, assim, ele não aceita com você falar. Tá? Você tem que questionar, você tem que duvidar de todo mundo. Do padre, do pastor, de todo. Eu não gostei disso, sabe? Você fica muito sozinho. Mas essa dúvida, ela é até interessante, porque aí faz você pesquisar. Não, quando você tem, às vezes, alguma... Por exemplo, tá. Ele como médico, ele não aceita. Entendi. É porque eu achei que era uma coisa mais assim, como se fosse, Krishna, sei lá, não existe Krishna para máquina, isso é mentira, não está no coração de todo mundo. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a pesquisar, vai começar a ler até você descobrir. A dúvida é interessante também, né? Porque às vezes a dúvida vai te questionar e você vai querer estudar mais, né? Questiona até mesmo. Mas agora, por exemplo, você fala nesse sentido de ser tão individual, de você duvidar de todo mundo, só acreditar em você. E o conhecimento que ele trouxe está muito dentro do que você falou, tá? Da consciência, do Krishna está na sua consciência, Deus está na consciência. Ali você realiza as coisas que você deseja, sabe? Eu me vi ele como um mestre, vamos dizer assim, trazendo aquele conhecimento pelo livro, aquelas explicações. E ele não aceita isso no livro. Isso aí. Não dá pra acreditar nele, né? Ele já falou que é ser Mas ele fala. O Osho falou isso, né? O Osho falou isso. Mas ele fala, não No final acredita da em mim, vida ele estou falou aqui isso. no livro, não acredita, ele fala no livro. Para não acreditar nele, você Então por vai. que nós vamos acreditar? Não, ele fala para você questionar.
Não nem em mim que estou te falando isso aqui. Não, sim, agora sim. Vai questionar, vai, sabe? Ver se realmente o que eu estou falando é verdade. Agora, no Nova Casa Gita, a gente pode acreditar, porque Krishna fala. Estou falando isso porque eu sou seu amigo muito querido. Vamos fazer o que estou falando, porque você é muito querido por mim, né? Quem não quer ser muito querido por Krishna? Então... Eu gostei disso, ele explicou muito bem as palavras de passagem, nível de consciência, você entra nesse. Legal. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Então, gente, eu vou agradecer. Muito obrigada a todas as glórias do Srila Prabhupada.